Introdução à fisiologia do músculo cardíaco. Antes de entrarmos especificamente no mecanismo de contração, é importante entender que o coração não é apenas um músculo que se contrai, mas um órgão cuja função depende da integração extremamente precisa entre fenômenos elétricos, moleculares e mecânicos. O músculo cardíaco precisa gerar força suficiente para impulsionar o sangue, mas também precisa fazer isso de forma rítmica, coordenada e contínua ao longo de toda a vida. Diferentemente do músculo esquelético, cuja contração depende de estímulos voluntários, o músculo cardíaco possui automatismo próprio e apresenta mecanismos especializados que garantem tanto a geração quanto a propagação do estímulo elétrico e a contração mecânica subsequente. Tipos de músculo cardíaco. O coração é constituído por 3 tipos principais de tecido muscular: o músculo atrial, o músculo ventricular e as fibras especializadas excitatórias e de condução. Os músculos atrial e ventricular são responsáveis pela geração da força mecânica necessária para o bombeamento do sangue. Já as fibras especializadas, como as do nó sinoatrial e do sistema de condução, possuem poucas miofibrilas e, portanto, baixa capacidade contrátil. No entanto, essas fibras são altamente especializadas na geração espontânea de potenciais de ação e na condução rápida do estímulo elétrico. Essa especialização funcional é essencial para que o coração atue como uma bomba rítmica eficiente. Organização histológica do miocárdio. Do ponto de vista histológico, o músculo cardíaco é estriado, assim como o músculo esquelético, apresentando sarcômeros bem definidos com filamentos de actina e miocina organizados de forma regular. No entanto, as fibras musculares cardíacas apresentam características únicas. Elas são mais curtas, ramificadas e se organizam em uma rede tridimensional, formando uma verdadeira treliça celular. Essa organização estrutural permite que a força gerada por cada célula seja transmitida eficientemente ao tecido como um todo, favorecendo a contração sincronizada do miocárdio. Discos intercalados e sincício funcional. Uma das principais diferenças entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético é a presença dos discos intercalados. Essas estruturas representam regiões especializadas de contato entre as células musculares cardíacas. Nos discos intercalados encontramos desmossomos, que garantem forte adesão mecânica entre as células, e as junções comunicantes, ou gap junctions, que permitem a passagem direta de íons entre o citoplasma de células adjacentes. Graças a essas junções, o miocárdio funciona como um sincício funcional, no qual a excitação elétrica se propaga rapidamente de célula a célula. Sincício atrial e sincício ventricular. O coração não é um único sincício contínuo, mas sim formado por 2 sincícios funcionais distintos, o sincício atrial e o sincício ventricular. Esses 2 conjuntos celulares são separados por um esqueleto fibroso que circunda as válvulas atrioventriculares. Essa separação elétrica é fundamental, pois impede que o estímulo elétrico se propague diretamente dos átrios para os ventrículos. Dessa forma, a condução ocorre exclusivamente através do sistema especializado, em especial o feixe atrioventricular, garantindo que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. Potencial de ação no músculo cardíaco contrátil. O potencial de ação das fibras musculares cardíacas contráteis apresenta características muito particulares. Ele é significativamente mais longo do que o potencial de ação do músculo esquelético, podendo durar entre 200 e 300 milissegundos. Esse potencial de ação é dividido em fases bem definidas, desde a rápida despolarização inicial até a repolarização completa. A presença de um platô prolongado é uma das marcas registradas do músculo cardíaco e tem implicações diretas no mecanismo de contração. Importância do platô do potencial de ação. O platô do potencial de ação cardíaco ocorre devido à entrada sustentada de íons cálcio através dos canais de cálcio tipo L. Esse fenômeno tem 2 consequências fundamentais. Primeiro, ele prolonga o período refratário, impedindo que o coração entre em tetania, o que seria incompatível com sua função de bombeamento. Segundo, ele garante uma contração prolongada, tempo suficiente para que ocorra a ejeção eficiente do sangue durante a sístole. Conceito de acoplamento, excitação-contração. O acoplamento excitação-contração é o processo que converte o estímulo elétrico em resposta mecânica. No músculo cardíaco, esse processo é altamente dependente do cálcio. O potencial de ação que se propaga pela membrana da célula cardíaca desencadeia uma série de eventos intracelulares que culminam no aumento da entrada e liberação de cálcio, permitindo a interação entre os filamentos contráteis. Papel do cálcio no músculo cardíaco.
Diferentemente do músculo esquelético, o músculo cardíaco depende de forma crítica do cálcio extracelular. Durante o platô do potencial de ação, o cálcio entra na célula através dos canais tipo L localizados na membrana e nos túbulos T. Essa entrada de cálcio não apenas contribui diretamente para a contração, mas também atua como um sinal essencial para a liberação adicional de cálcio do retículo sarcoplasmático. Liberação de cálcio induzida por cálcio. O mecanismo pelo qual o cálcio extracelular desencadeia a liberação de cálcio intracelular é conhecido como liberação de cálcio induzida por cálcio. O cálcio que entra pela membrana ativa os receptores de rianodina do retículo sarcoplasmático, promovendo a liberação de grandes quantidades de cálcio armazenado. Esse aumento abrupto da concentração de cálcio no citosol é o evento central que inicia a contração cardíaca. Proteínas contráteis e início da contração. O cálcio liberado liga-se à troponina C, uma proteína reguladora do filamento fino. Essa ligação provoca uma mudança conformacional que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação da actina. Com isso, as cabeças de miosina podem formar pontes cruzadas com a actina, iniciando o ciclo de contração dependente de ATP, responsável pelo encurtamento do sarcômero. Relação comprimento-tensão no miocárdio. O músculo cardíaco obedece ao princípio de Frank Starling, segundo o qual o aumento do estiramento inicial das fibras resulta em maior força de contração. Esse mecanismo garante que o coração ejete praticamente todo o volume de sangue que recebe, ajustando automaticamente o débito cardíaco ao retorno venoso. Em nível molecular, esse efeito está relacionado a uma melhor sobreposição entre actina e miosina e maior sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio. Relaxamento cardíaco. Lusitropismo. O relaxamento do músculo cardíaco não é um processo passivo. Ele depende ativamente da remoção do cálcio do citosol. Isso ocorre principalmente por meio da bomba cerca, que transporta cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático, e pelo trocador sódio-cálcio da membrana plasmática. Esse processo consome energia e é essencial para permitir o enchimento ventricular adequado durante a diástole. Modulação autonômica da contração. O sistema nervoso autônomo exerce papel fundamental na modulação da força de contração cardíaca. A ativação simpática, via receptores beta-1 adrenérgicos, aumenta a entrada de cálcio e acelera sua recaptura, resultando em maior força de contração e relaxamento mais rápido. Já o parasimpático atua predominantemente sobre os átrios, modulando a frequência cardíaca e, indiretamente, a contratilidade. Integração funcional. A contração cardíaca resulta da integração entre a estrutura do miocárdio, suas propriedades elétricas, a dinâmica do cálcio intracelular e os mecanismos de controle neural e humoral. Alterações em qualquer um desses níveis podem comprometer a função cardíaca, levando a condições como insuficiência cardíaca, arritmias e cardiomiopatias. Em resumo, o músculo cardíaco apresenta uma organização estrutural e funcional altamente especializada. A presença de um potencial de ação prolongado, a dependência crítica do cálcio e o funcionamento em sincício garantem que o coração contraia de forma coordenada, eficiente e segura ao longo de toda a vida. Compreender esses mecanismos é essencial para entender tanto a fisiologia normal quanto as principais alterações patológicas do sistema cardiovascular. Por hoje é só. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like, compartilhe com quem também poderá gostar e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber as notificações sempre que sair conteúdo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.